As pessoas, nessa época de crise, elas buscam se qualificar, elas vão buscar os cursos livres, vão buscar os cursos técnicos para poder ser inserido no mercado. E aquelas escolas que estão oferecendo um diferencial no mercado, elas vão se manter à frente de outros, né? Então aqui, pessoal, a gente vai começar uma apresentação para vocês. Então, será que vale a pena a legalização? Foi uma pergunta que uma professora me fez. Ela está com dúvida. Ela tem uma escola, né? Essa escola é uma escolinha e ela tem muita vontade de legalizar essa escola. E aí ela fica nessa dúvida: será que vale a pena eu legalizar? Será que não? Então, vamos lá, eu vou tentar atender aí a essa dúvida dela, né? Como de tantas outras pessoas. Então, assim, os motivos que levam os empreendedores a desejarem a legalização de seu estabelecimento de ensino. Então, são vários motivos. Então, aqui eu comecei a numerar quais são esses motivos, né? Que leva esse empreendedor a querer se legalizar. Então, vamos lá. Credibilidade no estabelecimento, tá? O que é isso? É o seguinte, pessoal. Quando você tem um estabelecimento de ensino e ele está funcionando de maneira informal, ou ele está de maneira, se a sua escola, né, seu curso, você não teve um ato autorizativo da Secretaria de Educação, por exemplo, a sua instituição de ensino, ela está ilegal para o órgão público, para o poder público. Ou se sua instituição de ensino, por exemplo, ela já é legalizada para funcionar, por exemplo, com a educação infantil, mas ela ainda não tem o ato autorizativo, né, da Secretaria de Educação para funcionar com o primeiro segmento do ensino fundamental. E aí você resolve expandir a sua educação infantil abrindo uma turminha do primeiro ano do ensino fundamental. Logo, essa turminha do ensino fundamental, ela não foi regulamentada, ela não foi legalizada, né? Então, essa turma, ela não está autorizada a funcionar. Logo, sua instituição, ela está funcionando de maneira irregular, tá? Então, essa é a diferença de ilegal para irregular. Irregular é quando a instituição já tem autorização para funcionar, só que não com todas aqueles segmentos de ensino, tá, que ela está oferecendo. Então, aí ela está funcionando de maneira irregular. E quando ela não tem nenhuma autorização da Secretaria de Educação, então ela está ilegal. Tá? É muito importante que você perceba essas diferenças. E o que acontece quando uma escola ela não tem autorização para funcionar e ela começa a funcionar? Ela tem algumas penalidades jurídicas, é claro, né? Mas também tem muitos ônus, né, para o aluno, tá? Assim como para o mantenedor. E não é só esse ônus, não é só um ônus a nível de justiça, de pagar indenizações para o seu aluno, né? Não é só isso, tem outras situações que vão muito além. E é por isso que eu falo para você, vale a pena sim legalizar seu estabelecimento de ensino. E eu vou numerar aqui vários motivos, né, para você buscar fazer isso. E não ficar com essa situação na sua cabeça que muitos donos de escola acabam criando em virtude mais cultural, né, do que real, que é o medo de legalizar e acabar tendo que pagar muito imposto ao governo. Então, assim, hoje existe situações de microempresa, de pequena empresa, que favorece muito hoje ao pequeno empreendedor. Então, há tempos atrás, realmente a tributação era pesada. Hoje você conta com uma tributação única, tá? Então, assim, vale a pena muito abrir sua escola de maneira legal.
né? Então, por quê? Né? Vamos ver alguns motivos. Primeiro, o seu cliente, nós chamamos de persona, né? Então, o seu cliente, que, quando é uma escola, né, na verdade, o seu cliente são os pais, porque é ele que faz a escolha, querendo ou não, de matricular o seu filho na sua unidade de ensino. Então, esse pai, quando ele percebe que sua escola é legalizada, porque tem vários indícios, né, que demonstram que essa escola é legalizada. Primeiro, é o ato autorizativo, que toda unidade de ensino que é legalizada, ela precisa ter na sua fachada o nome do estabelecimento, juntamente com ele, o ato autorizativo, né? A numeração do ato autorizativo. Então, assim, pessoal, é importante que você perceba que você não tem como enganar, né, a população. Por máximo que essa população seja até leiga, né, mas sempre tem uma pessoa que vai ter maior esclarecimento e ela vai perceber. E quando ela percebe, você acaba perdendo a credibilidade junto com o seu cliente. Isso é muito ruim, porque o cliente, quando ele se sente enganado, ele começa a divulgar a sete ventos, né? Ele começa a divulgar para todas as pessoas que o seu estabelecimento não é um estabelecimento sério, que não é um estabelecimento merecedor de confiança, né? Logo, é importante que você providencie a legalização do seu estabelecimento de ensino quanto antes, porque senão corre o risco, sério risco, de você receber uma denúncia, né, do seu concorrente, que ele provavelmente, sabendo que você abriu o estabelecimento de ensino e não é autorizado, ele vai fazer contato via telefone ou mesmo por e-mail para a Secretaria de Educação. Isso formaliza um processo de denúncia e que a Secretaria de Educação é obrigada a apurar, porque gera um número de protocolo. E essa pessoa que fez uma denúncia, tanto pelo telefone ou por e-mail, ela vai estar acompanhando e vai estar cobrando do setor público. E se o setor público não der conta dessa denúncia, a pessoa manifesta-se junto ao Ministério Público e aí a Secretaria de Educação vai ter que responder ao Ministério Público, o poder público ainda ter que pagar indenizações, tá? Então, assim, às vezes a população não tem noção do poder que ela tem, tá? Eu observei, muitas pessoas me colocaram assim, Cirleia, quantitativo de alunos, por exemplo, em sala de aula, reclamações, minha sala de aula é cheia, né? Eu sou professora há 24 anos, sei muito bem o que é viver, né? O que é lecionar em uma sala de aula com 60 alunos sem ter um espaço físico adequado para isso. Porque eu vivi isso em uma fase da minha vida quando eu não era inspetora escolar e não tinha muita orientação referente a isso. Porque você ser formado em professor, né, não significa que você sabe de toda a legislação educacional. Então, logo, você passa, sim, por algumas fases da sua vida e que você sofre muito, tá? Então, depois que você adquire uma certa experiência na área, você adquire conhecimento de determinadas coisas, fica melhor de você buscar os seus direitos, né? Não só como professor, mas como dono do seu estabelecimento de ensino ou como um cliente, tá? E assim, quando eu venho aqui na internet, gente, para conversar com vocês que estão aí do outro lado, no Brasil afora, pessoas que estão desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, né? Enfim, espalhado no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, espalhado pelo Brasil afora, isso para mim é maravilhoso, poder fazer com que você que está me assistindo ouvir. Por quê? As legislações educacionais, né, existe uma legislação maior a nível federal, é claro, né, que tem a LDB e tem as resoluções, mas também cada estado tem autonomia de fazer as suas normatizações. E o que acontece? Por máximo que vai ter uma variação entre um estado para outro,
A legislação maior do nosso país, ela rege que todo estabelecimento de ensino, seja ele qual for, ele necessita de legalização junto ao poder público. Então, todo estabelecimento que trabalha com educação, seja com oferta da educação infantil, ensino fundamental, médio, técnico, EJA, né, trabalhando com crianças, jovens ou adultos, ou com o nível superior, todas essas modalidades, ou diversas modalidades e segmentos de ensino, todos eles necessitam de autorização, tá? Então, assim, a melhor coisa que existe na vida, é claro que o dinheiro, ele traz realizações, mas o conhecimento traz muito mais. Por quê? Porque com conhecimento você tem um poder de conseguir, tá, entrar em determinados lugares, você conseguir ter seu direito assegurado. Então, assim, é muito importante o conhecimento da legislação educacional, ok? E aqui a gente vai estar socializando alguns pontos. E se você tiver alguma dúvida, no final do vídeo você coloca a sua pergunta, que eu vou tentar fazer de tudo para estar te respondendo. Outro motivo para você legalizar seu estabelecimento de ensino é a segurança para o dono. Às vezes, muitos donos de estabelecimentos de ensino ficam mais preocupados de sofrer uma denúncia, né, na verdade. Mas a segurança para o dono é muito maior. Por quê? Se acontece um acidente com o aluno, se acontece qualquer problema dentro desse espaço físico e sua escola não é legalizada, você vai ter um tremendo problema, tá? Principalmente junto aos órgãos públicos, tá? Desde a Secretaria de Educação, quanto a Justiça, tá? Quanto Poder Executivo, na delegacia, por exemplo. Então, assim, é uma segurança que traz para o dono muito grande. É segurança para os alunos e garantia de vida escolar. A segurança para os alunos é que eu quero dizer que quando você tem um estabelecimento de ensino, ele passou pelo crivo de uma avaliação, tá? Então, foi para dentro do seu estabelecimento uma equipe, uma comissão de inspetores escolares ou de supervisores de ensino que avaliaram essa estrutura, passou também pelo crivo da engenharia, que fez uma verificação e fez um laudo para a sua instituição. Então, qualquer problema quanto à estrutura do prédio, você vai ter um engenheiro que assinou por essa estrutura. Ou seja, qualquer problema, esse engenheiro que vai assumir. Tá? Por quê? Porque você não entende de espaço estrutural, você não entende de obra. Então, quem é responsável por isso é um engenheiro. E se ele assinou um laudo dizendo que aquele prédio está apto ao funcionamento, então fica na responsabilidade desse profissional. Então, tira de cima dos ombros do dono essa responsabilidade estrutural. Por quê? Porque você teve essa preocupação de pagar por esse laudo que esse profissional expediu para você. Outra questão de segurança, né, é para os alunos estar dentro de um prédio que não tem risco de cair, por exemplo, desabar. Então, hoje a gente assiste na televisão tantos casos. Então, quando você tem um estabelecimento de ensino legalizado, é uma segurança para esse pai, é uma segurança para esse aluno que está colocando o seu filho, né, ali, ou você mesmo está indo estudar naquele prédio e você tem uma garantia que é um prédio que tem um laudo e que foi visto e aprovado pela Secretaria de Educação quando expediu um parecer favorável. Então, assim, para a gente da inspeção escolar, é uma grande responsabilidade quando a gente vai expedir um parecer favorável a uma escola, a uma creche ou a um curso, né? Por quê? Porque ali você vai estar assinando que aquele estabelecimento de ensino está apto a oferecer aquele serviço. Enfim, para o dono, para os alunos, oferece uma maior segurança nesse estabelecimento. Garantia de vida escolar.
Então, quando você abre sua instituição que não é legalizada, por exemplo, esse aluno que está estudando ali o primeiro ano do ensino fundamental e estudou a educação infantil, ele não vai ter essa vida transcrita no histórico escolar. Por quê? Porque o histórico escolar que você vai expedir, caso você vai expedir esse histórico, ele não tem valor, ele não tem valor oficial. A escola que for receber esse aluno no segundo ano do ensino fundamental, por exemplo, ela vai ter que fazer um procedimento de regularização de vida escolar. E isso é um grande problema. Por quê? Porque quando esse pai ele vai ser orientado por essa escola que vai receber, e essa escola vai falar, vai avisar esse pai, olha só, essa escola aqui expediu um histórico, mas ela não tem ato autorizativo. Eu fiz uma consulta no sistema do estado ou da prefeitura e não aparece o nome dessa escola. Logo, essa escola não tem um código do INEP, um cadastro do INEP. Então, essa escola não tem, esse aluno não está nem no censo escolar. E isso é grave, gente. Isso é gravíssimo, porque essa vida escolar desse aluno, ela vai sofrer uma regularização, que há um tempo atrás, aqui no estado do Rio, a gente chamava de amparo ao aluno. Algumas regiões do Brasil, de repente, usa até essa nomenclatura, né? Mas hoje a gente chama de regularização de vida escolar. Então, esse aluno, ele vai ser tracejado esses anos que estudou numa escola que não era legalizada ou regularizada e vai ser classificada de acordo com a legislação daquele estado ou daquela prefeitura. E isso vai atrapalhar seriamente esse aluno se ele for fazer um intercâmbio fora do Brasil, se ele for para exercer, né, passar num concurso, por exemplo, militar. Por quê? Porque tem regimentos próprios, essa instituição de ensino, ou mesmo esse trabalho, né, que ele vai exercer, ele tem uma regulamentação, muitos que não aceitam esse tipo de aluno que tem lacuna em vida escolar, que recebeu uma classificação através de uma regulamentação própria. E assim, é muito complicado. Esse pai, ele vai ficar muito satisfeito com você e provavelmente você vai responder um processo em virtude disso. E o que é pior, né? Imagine você que desenvolveu um excelente trabalho com seu aluno, se esforçou, né, juntamente com a sua equipe, e esse aluno, muitas das vezes, ele foi para uma instituição de ensino com um nível, uma qualidade de ensino muito boa, mas vai receber, vai sofrer essa sanção, né, na sua vida escolar. Então, assim, pessoal, é mais um motivo que eu aconselho que não vale a pena você não legalizar seu estabelecimento de ensino, tá? E vale a pena você correr atrás e buscar essa legalização quanto antes. Receber orientações e acompanhamento. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui na internet? Eu estou justamente fazendo isso com vocês. Eu estou aqui de forma gratuita, vindo na internet para levar até vocês orientações, para tentar fazer um acompanhamento que às vezes muitos não têm. Por quê? Porque seu estabelecimento de ensino hoje não é autorizado. E aí você não recebe a visita do poder público para sentar junto com você e orientar. Quando você legaliza seu estabelecimento de ensino, você começa a receber visitas da inspeção. E não é uma visita, a visita da inspeção, ela não tem o objetivo de ficar fiscalizando você, né, buscando saber se você está trabalhando direitinho ou não está trabalhando, colocando empecilhos. O objetivo não é esse. É sinalizar os problemas que você está tendo e tentar te ajudar, ok? E vamos lá, vamos continuar aqui. Mais motivos pelo qual vale a pena você legalizar. Poder expandir com agilidade, tá? Então, assim, quando você, vou tirar aqui até
Quando você tem um estabelecimento de ensino legalizado, você pode expandir com agilidade esse estabelecimento de ensino. Você pode estar pensando, como assim, Cirleia? Como assim? Você vai poder receber um maior número de alunos. Se você hoje, por exemplo, funciona com reforço escolar, você tem uma limitação aí vasta, tá? Ou seja, você não tem como oferecer dentro de uma sala de aula um quantitativo maior de alunos, um atendimento a um quantitativo maior. Por quê? Porque aqueles alunos estão solicitando um trabalho diferenciado individual, ou um trabalho, né, que mesmo que você faça com um grupo pequeno de alunos, mas é um trabalho que requer a sua atenção individual. Então, assim, no máximo que você vai trabalhar aí com reforço escolar são turmas de 5 alunos. Passando disso, você já não vai ter qualidade. E se você trabalhar sozinha, claro, se você tiver uma equipe, aí é diferente. Mas se você está ali no atendimento, um professor para os alunos, no máximo 5. Senão fica complicado manter um ritmo de qualidade e aí seu negócio não vai crescer. Por quê? Porque você não vai estar atendendo às necessidades daqueles alunos e justamente aquilo que os pais desejam. Então, um trabalho de reforço, ele requer um trabalho mais corpo a corpo, né? Mais um trabalho mais individual. E quando você abre uma escola, você já tem uma opção, né? Já tem condições de trabalhar com formação de turmas, com 20, 25, 30, 35 alunos, dependendo, é claro, da faixa etária e da região que você está, tá? E também do tamanho da sala de aula que você tem. Tranquilidade na divulgação. Então, quando você tem uma escola legalizada, você vai ter condições de colocar o outdoor, você vai ter condições de ir para as redes sociais e divulgar o seu trabalho sem ter aquele medo de estar divulgando um colégio ilegal e bater a inspeção, né, e bater a fiscalização do poder público na sua porta em função disso. Você está divulgando e a sua escola não está dentro do cadastro do poder público lá registrado. Satisfação profissional. Então, quando você tem a sua escola legalizada, você tem maior tranquilidade, né, para você funcionar. Logo, você ganha também com isso uma satisfação de estar fazendo com que essa tua escola ela funcione da maneira correta. Você está percebendo que o teu trabalho ele está agregando valor, que esse teu trabalho tem um acompanhamento, que está em crescimento. Então, isso traz para você uma satisfação imensa profissional. Né? Algumas pessoas colocaram para mim também, assim, no grupo, eu não tive ainda condições de responder algumas pessoas, que está no Facebook, e colocaram assim, gente, abrir uma escola, ela requer muito trabalho, pensa bem se vale a pena. Realmente, qualquer empreendedor, né? Qualquer empreendedor, você abrir qualquer negócio, demanda de trabalho. Mas quem diz que o professor não trabalha muito, né? Então, quem é professor e está me assistindo sabe muito bem. Você tem que assumir uma turma, você tem que conviver com aqueles alunos, você tem que ter domínio de turma, você tem a responsabilidade de caderno dos alunos, de estar observando, de fazer um planejamento da sua aula, fazer o plano de curso, preencher diário de classe, preencher a frequência diária, corrigir provas, testes, trabalhos, né? Quantas atribuições o professor tem, né? E quando você coloca na balança, né, quanto de trabalho que você tem como professor e quanto você recebe de salário, aí não tem o que discutir, pessoal. Não tem o que discutir. Você, quando é dono do seu próprio negócio, você vai ter todo esse trabalho. Com certeza você vai ter. Só que de maneira diferenciada. Você está ali administrando o seu negócio.
Você está percebendo como está a qualidade do ensino. Você vai ter condição de escolher o método do ensino, o sistema de ensino, criar projetos para a sua escola. Você vai ter maior autonomia, poder de decisão, flexibilidade de horário. Gente, flexibilidade de horário foi na verdade, o motivo que me levou a querer abrir meu negócio. Por quê? Porque quando você tem o seu estabelecimento de ensino e você tem condição de pegar um filho na escola, trazer um filho na escola, que muitas das vezes você vai ter o filho na sua própria escola, né? Não vai ter se realmente você está trabalhando com educação infantil e seu filho já está no ensino médio, por exemplo. E aí você não tem condição. Mas muitas das vezes dá para unir até que teu filho estuda na sua escola. Mas você ter flexibilidade de ir no médico sem precisar de um atestado médico, você ter flexibilidade de resolver uma coisa no banco, enfim, a flexibilidade para mim é uma joia preciosa. Você ter condição de resolver várias situações e não estar preso dentro da sala de aula naquele momento. Então, é um grande ponto positivo. Mas, é claro, para isso você também tem que saber escolher a sua equipe, que isso é uma outra etapa de como abrir um negócio. Satisfação profissional, né? E a satisfação pessoal. Gente, se você consegue desenvolver uma educação, trabalhar com aquilo que você gosta, trabalhar com o segmento de ensino que você gosta, formar uma equipe de qualidade, sua escola está oferecendo um trabalho de qualidade para os seus alunos, os seus clientes, que é tantas crianças quanto os pais dessas crianças, desses jovens ou adultos, estão felizes, né? Com o curso que você está oferecendo, com a escola que você está oferecendo, com a creche, com o serviço que você está oferecendo, isso traz para você, consequentemente, uma realização pessoal muito grande. E assim, e é isso que ao longo desses 10 anos, acompanhando o trabalho dos donos de escola, que bateu em mim essa vontade de conhecer melhor, a fundo, esse outro lado da moeda, esse lado de não ser empregado, mas ser um empregador, né? Toda vez que eu chegava numa escola para conversar com o dono da escola, e aí ele falava alguns problemas, falava algumas situações de angústias, né? Que isso é normal, qualquer setor você vai ter dúvidas e aquilo vai causar uma angústia se você não tiver suas dúvidas respondidas a tempo. E quando a gente chega até a escola, esse dono da escola nos vê uma pessoa de confiança para tirar dúvida. E aí acabava falando de outras questões, principalmente do lado financeiro, né? Do lado de gestão, enfim. E com isso eu aprendi muitas coisas, não só levando até eles, né, o conhecimento sobre legislação e procedimentos, né, ao lidar com o negócio educacional, mas também esse lado, né, do financeiro, de estruturar a escola. E o que eu percebia, né, que eu fui percebendo ao longo desses anos? O brilho no olhar, né? A satisfação de ter o seu negócio. Sinalizavam a todo tempo que tinha algumas questões, alguns problemas, sim, mas esses problemas, eles não chegavam aos pés da satisfação que o negócio lhe oferecia. Então, assim, pessoal, é aquilo, é quando você vive, é como, vamos dizer, né? Quando eu me transformei, abri meu negócio e fui ver, e fui sentir, né, esse lado, e quem sabe, quem vive isso, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você chega, né, e vive a coisa, não tem como você desver. Depois que você vê, não tem como desver. E é isso que é o bacana dentro desse universo, né, do empreendedorismo educacional. Primeira coisa é a satisfação que esse negócio traz para você quando você gosta realmente de trabalhar com essa área. Quando você não gosta realmente, qualquer negócio que você abre que você não tem afinidade,
É doloroso, é complicado, mas aí é uma questão pessoal, não é uma questão do negócio, né, educacional. Maior lucratividade. Isso aqui é um ponto que eu coloquei aqui como 10º ponto, e é, na verdade, um ponto essencial, né? Que me levou a querer empreender. Por quê? Quando você é empregado, seja do setor público ou do setor privado, ou mesmo quando você tem o seu negócio em casa, e eu vou falar nos próximos slides aqui da apresentação, mas quando você tem o seu negócio informal, ou você é um empregado, né, do setor público, de uma escola particular, ou de uma escola pública, ou mesmo empregado de outra área, você tem uma limitação, né, de tempo e de salário, tá? Consequentemente, salário, porque você geralmente ganha proporcional ao tempo que você desenvolve um trabalho aí no seu local, né, de trabalho. E aí você é limitado, você fica todo mês ganhando aquele salário, tá? Quando você tem o seu negócio em casa e você trabalha sozinho, você também é limitado com o tempo e com as suas condições ali no seu espaço, né? E quando você abre o seu negócio de maneira legal e você tem como expandir, abrir novas turmas, mesmo que você inicie, vou abrir minha escola de primeiro segmento de ensino fundamental, mas eu não quero, como algumas pessoas já me colocaram, mas eu não quero funcionar agora no primeiro ano com todas as séries, né, com todos os anos de escolaridade. Você pode optar sim. Eu vou começar com o primeiro ano do ensino fundamental. Pode, normalmente, você pode começar. E depois você expandindo a cada ano. Só que, quando você recebe o parecer autorizativo de funcionamento, você está apto a funcionar com todos esses anos de escolaridade. Então, se você abre as matrículas, por exemplo, no mês de janeiro, e a sua escola começa a receber um fluxo imenso de pessoas querendo matricular para o segundo, terceiro, quarto e o quinto ano de escolaridade. Aí você vai se negar? Você tem essa escolha, né? Não quero, vou me negar a abrir essas turmas. Mas é claro que você pode fazer uma lista, né, de demandas das pessoas que desejam e perceber que é um fluxo maior e, às vezes, você iniciar até com um ano de escolaridade que você nem esperava iniciar. Às vezes você deseja abrir o primeiro ano do ensino fundamental, porque você já tem sua creche, por exemplo, funcionando, mas você percebe que tem um fluxo imenso de crianças do segundo e do terceiro ano que já passaram pela sua creche e querem retornar. E por que não abrir? Né? Deixa eu beber uma aguinha. Então, por que não abrir esses anos de escolaridade? E aí, com isso, você vai perceber que aquele número de crianças que antes você era limitado a funcionar, por exemplo, eu funcionava como explicadora, eu atendia 40 crianças. Quando você abre uma escola, só em uma turma você já pode ter 30 crianças. E sem falar que a mensalidade de uma escola é muito superior, né, à de uma aula de reforço, por exemplo. Então, com isso, aumenta seus lucros quando você legaliza um estabelecimento de ensino. Isso é natural. E você se surpreende, porque se você está acostumado a ganhar 20 mil, por exemplo, de renda, no seu negócio dentro da sua casa, por exemplo, né, como explicadora, 10 mil, 20 mil, né, 20 mil é quando você trabalha aí 40 horas, né, você tem uma faixa de 10 mil quando você está trabalhando aí com 20 horas, mas quando você abre uma escola, você vai receber o dobro daquilo que você recebia em casa logo no primeiro ano de funcionamento. E isso eu falo logo no primeiro ano de funcionamento, porque a tendência natural
é quando você abre uma escola, você já começa no mínimo, com 40 alunos. Geralmente, as experiências dos donos de escola, que eu costumo chamar de mantenedores, né? Dos donos de escola que mantêm essa instituição, geralmente eles iniciam com 40, nos primeiros 3 meses já estão com 60 alunos, e isso é claro, né? Depende de cada região, depende da pesquisa de mercado que você fez antes de abrir o seu negócio, que isso é fundamental, e, enfim, o seu negócio vai expandindo com certeza de maneira muito rápida. E com isso, você adquire muita paz, tá? Quando você tem um estabelecimento de ensino legalizado, eu costumo dizer que é aquilo que tem maior valor é você trabalhar com calma, com tranquilidade, com segurança, né? Tudo isso, né? Poder expandir a hora que você quiser, poder matricular novos alunos a hora que quiser, poder transferir esses alunos para outro estabelecimento de ensino sem estar se preocupando com o documento. Algumas escolas no Brasil adotam um procedimento muito perigoso, que é funcionar sem legalização, usando o ato autorizativo de outro estabelecimento de ensino. Cuidado com isso. Eu sempre alerto muitas pessoas que isso é o maior motivo de má-fé que é rolado contra donos de estabelecimento de ensino. Porque quando você usa o ato autorizativo de outra escola, isso significa que você tinha ciência, você tinha conhecimento que não poderia agir assim, e você está agindo.